Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. Nós vamos entrar hoje no capítulo 17, no qual traz para nós a coesão sequencial, parte 1. No capítulo 16, nós falamos sobre a coesão recorrencial. O que é essa tal coesão recorrencial? Só retomando um pouco. São os elementos de coesão aplicados no texto a fim de manter uma recorrência, uma progressão, para fazer com que o texto evolua e justifica também a recorrência ou a repetição de alguns termos, de algumas expressões ou de algumas conexões de sentido. Por exemplo, nós vimos ali a questão da... Deixa eu botar aqui para ver o nome. Lá na coesão sequencial, nós vimos, por exemplo, a recorrência dos termos quando tem por objetivo enfatizar uma ideia, uma informação, ou demarcar um contraste, ou sugerir uma correção, ou até mesmo quantificar. E aí, na coesão sequencial, vem explicando pra gente o porquê de ser possível algumas repetições ao longo do nosso texto. Pode ser repetição dos termos, pode ser repetição dos sentidos, pode ser repetição dos conectivos. Já falamos sobre isso no capítulo 16. E o que nós vamos falar no capítulo 17? Nós vamos falar sobre a coesão sequencial. O que vem a ser a coesão sequencial? Quando alguém pensa em escrever uma redação, independente do tipo dela, independente do modelo ou do tema, o que se espera de primeira instância? Que vai vir uma primeira informação e essa primeira informação, ela vai ter uma sequência. E essa sequência a gente vai chamar do desenvolvimento do texto, né? Eu tenho um tema, por exemplo, que seja depressão em adolescentes. O que se espera quando eu recebo esse tema? Espera-se que eu seja capaz de falar sobre o assunto e fazer uma sequência ou estabelecer uma relação de sentido com tudo aquilo que for dito nesse texto redigido por mim. E como eu faço essa conexão? Ou como eu faço essa relação de sentidos? E o mais importante, por que eu estou falando de redação na aula de português de novo? Porque quando a gente vai estudar coesão e coerência, a gente não consegue de forma nenhuma separar língua portuguesa, gramática, da produção textual. Por que existe coesão? Para que serve a coesão? Para que todos os textos, independente do modelo, eles possam apresentar aquilo que a gente vai chamar de aspectos da coesão. Um texto coeso, um texto bem escrito, bem elaborado, porque a pessoa domina as regras gramaticais, tem uma maior chance de tornar-se um texto coerente. Por quê? Se a pessoa domina as normas gramaticais, se ela sabe o que é um verbo, advérbio, um pronome, um substantivo, um artigo, um adjetivo, ela sabe aplicar essas palavras dentro de um texto, ela sabe fazer construções frasais corretas, ela sabe usar conjunção, preposições, verbos de ligação. Subentende-se que essa pessoa tem uma facilidade maior ou terá uma facilidade maior de produzir aquilo que a gente vai chamar de coerência, que é o sentido ou a lógica do texto, tá bom? Pode acontecer o contrário, uma pessoa saber muito bem articular suas ideias, saber muito bem falar sobre o que pensa e o que sente, mas não dominar em nada as normas gramaticais? Pode, mas não é o que nós queremos. Por isso, hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre os aspectos da coesão. Coesão é a estrutura do texto, é o que monta o texto, é o que faz com que ele tenha um corpo, ok? E coerência? A coerência é a carne desse corpo.
É a relação de sentido. É o que dá a esse corpo elementos para que ele possa vir a existir. No sentido mesmo. Então, coesão e coerência andam separadas? Mesmo na aula de língua portuguesa? Mesmo na aula de língua portuguesa, não se separa a coesão da coerência, não tem como. É improvável, é impossível. E o que nós vamos falar hoje sobre a coesão? Lá na página 496, nós temos ali o estudo da língua, coesão sequencial. Esse subtópico, né, esse subtítulo, ele vem fazer uma menção ao texto que nós leremos para fazer atividades de redação em breve, não hoje, obviamente. E aí ele fala assim, ó, chamamos de coesão sequencial um mecanismo que estabelece relações entre os segmentos do texto. Há duas maneiras de estabelecer essa sequenciação. Quais são essas duas maneiras? Nós podemos manter a sequência do texto por meio daquilo que a gramática vai chamar de conexão. O que é a conexão? É quando nós vamos utilizar as classes gramaticais como articuladores. Por exemplo, advérbios, preposições, conjunções. E esses três elementos, eles vão estabelecer entre as orações, períodos, entre as orações, os períodos ou os parágrafos diferentes, uma relação de sentido. Então, para unir uma informação a outra, eu vou usar um advérbio, ou uma preposição, ou uma conjunção. Isso nós chamamos de conexão, tá bom? É como se fosse uma setinha de duas pontas que aponta para a primeira informação, parágrafo 1. E aí, parágrafo 2. Portanto, contudo, todavia, no entanto, porém, sendo assim, e por aí vai. São muitas preposições, são muitas conjunções, são muitos advérbios. Poderia começar, por exemplo, um parágrafo do texto dizendo assim, é profundamente triste notar esses aspectos da sociedade. A gente tá falando de um assunto, sei lá, qualquer coisa, e aí a gente quer abrir um parágrafo no nosso texto colocando a nossa opinião. Como nos sentimos? Profundamente triste. Profundamente é um advérbio modificador. Triste é um estado no qual nós nos encontramos. É um verbo de ligação. E o advérbio está ali para intensificar esse verbo que já existe. Esse tipo de construção ou de elaboração frasal nós vamos chamar de coesão por conexão. Tá bom? Nós temos também a coesão por justaposição. É quando o texto ele pode ser estruturado com ou sem os articuladores. E aí a gente vai, ao empregarmos esses mecanismos, a gente vai estabelecer uma sequência do texto indicando uma ordenação dos fatos. É quando a gente vai apresentar os fatos como se fosse numa espécie de ordem. E aí a gente não vai usar esses conectivos que a gente tem a nosso favor, preposições, pronomes, advérbios, a gente não vai usar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma espécie de uma ordenação, é como se fosse uma sequência, uma sequência lógica dos assuntos a serem listados naquele texto, e como a gente vai apresentar. No caso de não haver um articulador, a gente pode fazer essa sequenciação por usar sinais de pontuações específicos, como a vírgula, o ponto final, os dois pontos, o ponto e vírgula, que são elementos da coesão também, tá bom? Vamos ver isso na prática? Lá na página 497, diz assim, ó, no pontinho 2.1. Articuladores para introduzir uma explicação. A apostila, ela listou alguns articuladores e ela deixa claro qual a função desses articuladores. Por exemplo, se eu quero usar um articulador para poder, um conectivo, para poder estabelecer uma relação de sentido, de explicação. Olha alguns exemplos que a apostila traz para nós. Eu posso usar o porquê, pois, já que,
visto que, uma vez que, porquanto. Querem ver um exemplo? A apostila diz assim, ó: para Malala, essa é uma notícia duplamente terrível, já que seu pai é dono de uma escola para meninas. Então, já que seu pai é dono de uma escola para meninas, tá ali para quê? Para explicar o sentido da oração que foi dita anteriormente. Então, quando a gente usa elementos assim, a gente está dando uma ideia de uma explicação, muito semelhante a uma justificativa mesmo, tá bom? Lembra quando a gente estudou orações subordinadas? E nas orações subordinadas a gente tinha as preposições que estabeleciam relação de sentido, né? As orações subordinadas substantivas, a gente só sabia que tipo de oração era por causa da ideia estabelecida pelo conectivo que unia a oração coordenada com a oração subordinada. Lembram disso? E aí, a oração coordenada, desculpa, a oração principal da oração subordinada. E aí a gente estudou lá na oração subordinada substantivas vários tipos de orações subordinadas substantivas. Lá quando a gente foi estudar oração subordinadas adverbiais, a gente viu também os vários tipos de orações adverbiais que existiam. Todas elas, todas, irremediavelmente, eram unidas por algum conectivo. E a gente sabia que tipo de oração era quando a gente entendia, compreendia qual era a ideia expressa por aquele conectivo que unia as duas informações. Lembram disso? Isso é coesão. E aqui é a mesma coisa. A apostila vai apresentar para vocês uma lista de possíveis conectivos e as ideias que esses conectivos podem apresentar. Nós vimos alguns dos articuladores que dão ideia de uma explicação. Agora nós veremos alguns articuladores que dão a ideia de relação entre causa e consequência. Por exemplo, por conta de, dado que, já que, uma vez que, visto que, na medida em que. Querem ver um exemplo? A apostila mostra novamente. A van freou tão bruscamente que as meninas quase caíram dos bancos. A van freou tão, esse tão é o que justifica o modo como a van foi freada. Então, ele é a causa. Ela causou isso, ela freou. Qual foi a consequência? As meninas caíram dos bancos. Então, quando estabelece uma relação de causa e consequência, a gente tem de novo o aspecto da coesão, e essa coesão faz o quê? A ligação das informações para que o sentido possa se construir com base em todas as informações contidas ali. Outro exemplo, dando essa mesma ideia de causa e consequência, já que ninguém dizia quem era Malala, o atirador ameaçou atirar em todas as meninas. Qual era a causa? Ninguém dizia quem era Malala. Então, se ninguém dizia quem é Malala, qual vai ser a consequência? Atirarei em todas as meninas. Quando estabelece a relação de causa e consequência, a gente tem aqui uma lista de possíveis articuladores que a gente poderia usar. Por que eu disse possíveis duas vezes? Porque não existe uma lista fechada que fala assim, ó, essas expressões só servem para dar ideia de explicação e essa somente para a ideia de causa e consequência. Não. Se vocês pararem para observar, a expressão já que, por exemplo, ela aparece tanto para explicar quanto para dar ideia de causa e consequência. E como que a gente sabe a diferença de quando ela vai ser uma explicação e de quando ela vai ser uma relação de causa e consequência? Quando a gente lê o contexto e fizer a construção de sentido, e aí a gente vai poder perceber qual é a relação dela. Por que aquela preposição, aquela conjunção, aquele advérbio, aquela palavra, aquela expressão, aquela qualquer coisa está aplicando ali? Que informação ela quer passar? Quando a gente entende essa informação, capta a informação, a gente pode dizer se é uma ideia de causa e consequência, se é uma explicação, se é uma justificativa, enfim. Tá bom? Aí nós temos, por exemplo, os articuladores mais comuns para causa, eu já falei.
Os mais comuns para a consequência são de modo que, diante disso, de tal maneira, em vista disso, em decorrência. E quando a gente usa expressões desse naipe, desse formato, a gente quer dar uma ideia de que esse texto ele tem uma consequência. E a gente vai buscar essa consequência lá na retomada, ao ler novamente. Tá bom? Agora a gente vai falar de alguns articuladores para citar exemplos. Uma forma da gente poder fazer uma redação, por exemplo, de concurso, de vestibular, essas coisas, é por fazer associações. E nessas associações a gente pode apresentar alguns exemplos. Para fazer essa citação de exemplos, essa apresentação, a gente pode usar como expressões como, por exemplo, isto é, igualmente, da mesma forma, tal qual, assim como, do mesmo modo, bem como se não bastasse. A educação no Brasil está indo de mal a pior. Então, eu quero dar aqui uma citação, uma exemplificação, tá bom? Olha o exemplo que a apostila trouxe para nós. O grande rio Swat banha a cidade e faz florescer árvores frutíferas, como macieiras e damasqueiros. Bom, o que o rio banha? A cidade, ele faz florescer árvores frutíferas. Aí eu quero exemplificar algumas dessas árvores que o rio faz brotar. São as macieiras e os damasqueiros, os pés de maçãs e os pés de damasco. Tá bom? E esses articuladores são imprescindíveis na apresentação de um texto. Porque se a gente não sabe muito bem que argumentos usar, se for um texto argumentativo, por exemplo, a gente pode usar exemplos que a gente conhece para poder fundamentar os nossos argumentos, a maneira como nós pensamos. E eu volto a repetir. Só é capaz de fazer um texto coeso e coerente, digno de uma boa nota, aquele aluno que tem um certo conhecimento das normas gramaticais. É por isso que coesão e coerência é estudado também em língua portuguesa. Se eu não ensiná-los a usar as ferramentas que estão na gramática, como eu posso cobrar nos textos de vocês que essas ferramentas sejam apresentadas se vocês não foram direcionados? Entendem? Então é isso. Preciso ensiná-los a usar as ferramentas para que depois, quando vocês forem fazer seus textos, eu possa perceber se vocês aprenderam ou não. Viu? Viram como as coisas funcionam por aqui? É assim. Um outro tipo de articuladores são aqueles que vão demarcar uma oposição, uma posição contrária. Exemplos: mas, porém, contudo, todavia, mesmo que, ainda que. Gosto muito de chocolates, porém, estou evitando um pouco. Gosto muito de chocolates é a primeira informação. O porém está indicando ali uma ideia controversa ou contrária àquilo que eu disse inicialmente. E eu vou justificar esse porém. Porém, estou comendo pouco, ok? E esse articulador para demarcar a oposição é um dos mais simples que a gente tem, né? É muito comum a gente usar escrever uma informação no texto, um parágrafo, inclusive, e aí depois a gente vai apresentar uma ideia oposta a fim de mostrar as duas versões ou os dois lados da mesma moeda. E para fazer essa conexão ou essa ligação entre as duas informações, eu fiz um primeiro parágrafo onde eu era a favor disso. E aí agora eu quero justificar por que em determinada situação eu posso ser contra aquele assunto. Aí eu uso um articulador, mas eu adoro ficar em casa, mas já estou de saco cheio. Bom, eu já estou em casa há muito tempo, eu gosto de ficar aqui, isso é uma informação. Só que tem alguma coisa oposta a esse meu gostar. O tempo que eu fico em casa já excedeu, acabou, ultrapassou. Então, mas estou de saco cheio. Por mais que eu goste de ficar em casa, chega uma hora que a gente cansa. Simples assim. É uma oposição, tá bom? E não tem nada de errado em usar esses elementos, quando bem utilizados, ok?
Hoje é só isso. Sugiro que vocês, por gentileza, leiam o assunto do capítulo 17, façam suas anotações, suas marcações. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Vocês sabem como e onde me encontrar, beleza? No mais, feito isso, por gentileza, façam os exercícios de números 6 a 19, falando sobre a coesão sequencial, parte 1. Tá bom? No mais, é isso. Beijo, beijo. Qualquer coisa, sabem como me encontrar.